Está começando mais um programa Saúde para você. Hoje quem vai conversar comigo é o psiquiatra Dr. Glauco Arantes. Ele vai falar comigo sobre esquizofrenia. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Glauco sobre esquizofrenia. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá. Dr. Glauco, fala pra gente primeiro, conceitua esquizofrenia. Olha, esquizofrenia é uma doença mental, talvez das mais antigas, que a gente tem. Para traduzir, o nome, esquizo quer dizer quebrado, e frenia, mente. Então é uma pessoa que tem a mente quebrada. É uma pessoa que ela vem desenvolvendo a vida dela normalmente, em um dado momento da vida, que normalmente é perto da adolescência ou início da idade adulta, ele sofre uma mudança muito grande de comportamento e do jeito de ser, e ela começa a ter um quadro que a gente chama de psicose. E essa psicose, ela se instala e não passa mais. A pessoa começa a ter delírios, que são interpretações errôneas da realidade, e também passa a ter alucinações, que é escutar vozes, por exemplo. Então, o delírio seria como se eu dissesse que tem, por exemplo, alguém me vigiando para fazer alguma coisa de ruim comigo, alguém que instalou câmeras de televisões na minha casa, que me vigia ou me controla de alguma forma através da internet, e começa a ouvir vozes também, e as vozes são muito reais. Quem convive já teve a oportunidade de conviver com alguém que tem um quadro desse, as vozes são muito reais. Aliás, uma das coisas que a gente faz para diferenciar um quadro de esquizofrenia é realmente tentar buscar essa característica da vividez da alucinação, que é a voz que eles ouvem, mas que é uma voz que não existe. Mas, para eles, o delírio, essa falsa interpretação da realidade, ou essa voz que ele ouve, isso é extremamente real. Nem adianta muito a gente ficar discutindo. Seria como eu tentar te convencer que essa mesa não está aqui. A mesa está, aí você está vendo. No caso de um delírio, ele tem a certeza de que tem realmente alguém vigiando, de que tem alguém querendo fazer alguma coisa de ruim. E isso é apenas um dos tipos de esquizofrenia. Existem ainda vários outros tipos. Mas basicamente ela é isso. Então a pessoa vem desenvolvendo normalmente, num dado momento, de repente, ele para de ser aquela pessoa e começa a ser como se fosse uma outra pessoa que tem delírio e que tem alucinação. Glauco, você falou que tem mais de um tipo. Quais os tipos, então, da esquizofrenia? Olha, o tipo paranoide, esse que eu descrevi, que a pessoa tem uma paranoia, que ela fica achando que estão perseguindo, estão querendo matar, que existe um complô, existe a esquizofrenia hebifrênica, que a mente da pessoa, além de ter o delírio e a alucinação, a cabeça fica muito desorganizada, ela não consegue ordenar os pensamentos, é como se uma ideia não tivesse nada a ver com a outra, ele não consegue pensar de forma organizada. Esse tipo é o tipo mais grave, que tem. Existe o tipo catatônico, que é muito mais grave, mas é um tipo mais raro. Até hoje, ao longo da minha vida inteira, eu só vi 2 casos de esquizofrenia catatônica, que é a pessoa que ela fica paradona. Ela tem um problema na vontade em que ela não tem vontade sequer de se mover. Então você põe essa pessoa numa determinada posição, ela vai ficar nessa mesma posição até haver fadiga muscular e o braço cair. Então você botar ela assim, ela vai ficar assim até que ela não consiga mais ficar assim e o braço caia por falta de força, não por vontade. Ela não baixou porque ela quis baixar, é porque o braço caiu mesmo. Esse é muito grave também. Mas, graças a Deus, muito raro hoje em dia a gente vê isso.
Existe tipo indeterminado, aquele que a gente não consegue saber bem qual que é. E existe o transtorno esquizoafetivo também. Esse transtorno esquizoafetivo, ele mistura características de psicose, né? E também alterações de humor, com euforia e depressão com muita frequência. Tá. Agora, Glauco, por que isso acontece? A pessoa, você falou que ela não nasce com esse problema, né? É num determinado momento da vida e que começam a aparecer os sintomas. Por que isso acontece? Isso é genética, a pessoa já nasceu marcada que nem pressão alta. A gente não nasce com ela, mas a gente já tem aquela tendência genética de desenvolver. E um cuidado que a gente tem que ter muito grande é com a maconha, porque a maconha é das substâncias, né? É uma das principais desencadeadoras de esquizofrenia. Então tem aquele caso em que a pessoa já tem uma tendência genética, já tem casos familiares, né? E aí logo no início da adolescência, no início da idade adulta, tem contato com a maconha e ela deflagra um quadro que talvez nunca se manifestasse. Então um dos riscos da maconha é justamente esse. Mas a esquizofrenia é uma doença basicamente genética, ela pode ser disparada pelo uso da maconha, mas ela é uma doença genética. Quando a gente tem um paciente com esquizofrenia, a gente pode tentar investigar a família, que a gente vai achar alguma pessoa que tem, algum ancestral que teve, um tio, um primo, um tio-avô. Sempre a gente acha alguém que teve. Agora, Glauco, e normalmente é na adolescência ou pré-adolescência que isso acontece? É só nesse momento da vida? Não, ele vai do adolescência, né, até o início da idade adulta. Não existem idades assim, olha, que é impossível acontecer, que é impossível acontecer. Mas a grande, imensa maioria está aí situada. Quanto mais cedo começa o quadro, pior é a tendência, sabe? Parece que quando começa mais cedo, há uma tendência de ser esse tipo desorganizado, que o pensamento vira uma bagunça. E aí é menos provável que essa pessoa consiga trabalhar, é menos provável que ela tenha relações interpessoais, né, entre relações com pessoas, vamos falar assim, normais, né? E quanto mais velho tiver, há uma tendência de ser menos complicado o quadro, de ser uma pessoa que responde melhor à medicação, uma pessoa que às vezes está trabalhando consegue continuar, se o trabalho não for muito complexo, não exige muito, não for muito estressante, às vezes a pessoa até consegue continuar. A esquizofrenia é uma causa muito frequente de aposentadoria, sabe? Porque muitas vezes não tem reversão. A gente já tem hoje em dia medicamentos muito eficazes, mas são casos difíceis, né? Mas lembrando, quanto mais velho começar, mais ou menos difícil de tratar vai ser. Tá certo. Nós vamos para um pequeno intervalo agora. O programa Saúde para você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Glauco sobre esquizofrenia. Agora, Glauco, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ver a pergunta. Qual a relação do transtorno esquizoafetivo e transtorno bipolar? Então, Glauco, tem alguma relação entre esses dois transtornos? Tem. Na verdade, a esquizofrenia é uma doença, o transtorno esquizoafetivo é outra doença e o transtorno bipolar é uma terceira doença. Mas são quadros que frequentemente se confundem porque eles têm um ponto de interseção, um ponto comum muito grande. Existem, por exemplo, quadros de transtorno bipolar que podem ocorrer delírio, né? E a gente pode pensar que é um quadro de esquizofrenia ou até mesmo um quadro esquizoafetivo. No outro bloco, quando eu falei do transtorno esquizoafetivo, eu falei porque parece muito, né? Mas o transtorno esquizoafetivo é um transtorno em separado.
Então, devido à ocorrência da psicose, todos os 3 quadros podem ocorrer uma psicose. Inclusive, até uma depressão também pode ocorrer uma psicose. Muitas vezes, no primeiro momento, é muito difícil você fazer a separação entre uma coisa e outra, porque você não conhece o paciente ainda, né? Lembrando que a psicose é o delírio, mais as alucinações, né? Pode ser um, pode ser só o outro. Então, mas tendo delírio ou alucinação, nós estamos falando de psicose. Então, por exemplo, era tão confuso que antigamente o transtorno bipolar, né, talvez os médicos mais velhos vão se lembrar disso, o transtorno bipolar era chamado de psicose maníaco-depressiva, porque eles achavam que sempre tinha uma psicose junto. Depois o pessoal viu que não, né? E que nem sempre tem. E aí você trata o paciente acaba tendendo para um lado, e aí esse lado ficou tão chamando de transtorno bipolar. Às vezes você trata o paciente, você vê que ele continua com algum delírio, com alguma coisa, que isso não passa muito bem, mas ele tem oscilações de humor, ele tem períodos bem marcados de tristeza, de depressão, pensamentos de morte, e outros momentos assim de euforia, de humor irritável, muito agitado, que ele não para, né? E aí, mas uma psicose de fundo que não passa, nem quando a gente está tratando, não passa completamente, e fica alguma coisa, aí a gente pode tentar classificar isso como transtorno esquizoafetivo, né? E você tem um quadro depressivo que o paciente, um quadro de esquizofrenia que o paciente pode ficar agitado, parecer que ele está eufórico, mas não está, ele está agitado. Ou você pode ter um quadro de esquizofrenia que o paciente tem uma depressão. Então, tudo é muito embolado. Muitas vezes é impossível fazer para o médico, né, que está tendo contato com o paciente pela primeira vez, fazer essa diferenciação. A gente inicia com o tratamento, com aquilo que está sendo mais urgente, e aí, no andar do tratamento, a gente vai aprimorando mais o nosso diagnóstico, a gente vai entendendo, conhecendo melhor o paciente, e aí a gente vai ajeitando o tratamento de acordo com esse diagnóstico que a gente vai formulando. Então, o diagnóstico em psiquiatria não é uma coisa que, às vezes, na primeira consulta a gente já tem, né? Às vezes, o familiar está ansioso, me pergunta, olha, o que ele tem? Aí eu dou uma brincadinha e falo, olha, não faço a menor ideia, assim como você não sabe, eu também não sei não, mas não vamos descobrir, né? Mas, às vezes, no primeiro momento, a gente não tem um diagnóstico ainda. E esse diagnóstico é só clínico, Glauco? Ou dá para fazer algum exame? Não, é só clínico. Só clínico. Inclusive, muita gente acha, né, que no transtorno bipolar tem uma deficiência de lítio, né? E o lítio não é algo que a gente tem, um elemento químico que a gente tem normalmente no organismo, não. Lítio é remédio. Então, não adianta dosar o lítio para ver se a pessoa tem transtorno bipolar. O lítio é um remédio, então a gente só dosa depois que a pessoa está tomando o remédio. Mas uma tomografia não ajuda, eletro não ajuda em nada, exames de sangue não ajudam em nada, para afirmar o diagnóstico certeza. Esses exames ajudam para a gente não ver, por exemplo, é um tumor no cérebro, que aí eu vou ter que tirar esse tumor. Ajuda para eu ver que não é, por exemplo, a tireoide que está funcionando demais, e tanto que ela está funcionando que a pessoa até tem algum quadro que lembra uma psicose. Então, eles ajudam para eu excluir que não é outro problema. Mas para fazer o diagnóstico, é a clínica mesmo, é tete a tete com o paciente. Agora, como que o familiar detecta, tem que se preocupar, Glauco, com esquizofrenia? Os sintomas, agressividade? Olha, assim, se for para surgir, vai surgir. Então, a prevenção, né? Prevenção de esquizofrenia hoje em dia é não usar maconha. Né? Então, se você tem caso de na família que tem esquizofrenia, você está usando maconha, você está correndo um risco muito grande. Não sei se o prazer da maconha compensa o risco que você está tomando, você está tendo. Muito cuidado com isso. Mas é fácil de ver porque é uma mudança muito brusca do comportamento. Mas o mais importante é não ficar negando o problema, principalmente quando é um adolescente. Sabe? Viu que está muito estranho, está muito diferente, leva para o médico. Porque quanto mais cedo começar o tratamento, também melhor. Quanto mais
menor idade tem um paciente, pior é o prognóstico, mas em compensação, quanto mais cedo começar, mais fácil a gente quebrar o delírio, essas realidades falsas que o paciente cria. Então, correr para tratar rápido. Às vezes, tem um pediatra, tem um clínico geral, tem um médico amigo da família, tem um médico do posto de saúde. Esses médicos têm condição de detectar e falar o que é, mais ou menos, para encaminhar para tratamento. Sim. Agora, Glauco, o tratamento, então, é um controle, não tem cura, né? Não tem cura. E é um tratamento à base de medicação, né? Mas também precisa de muito cuidado para a gente tentar reinserir essa pessoa na sociedade, né? Porque antigamente tinha aqueles manicômios, né? Que eram verdadeiros presídios. Isso está acabando, né? Por exemplo, em Caratinga nós temos CAPS, né? Nós temos um CAPS que funciona ao lado da Doctum, na rua João Pinheiro. Ali recebe pacientes com quadros de esquizofrenia, recebem ali um tratamento muito completo. Tem psicólogo lá, tem o tratamento farmacológico, eles fornecem a medicação. Existe medicamento que é muito caro, né? Aí é possível, tanto o médico particular como o médico do sistema público, montar um processo para ganhar esse remédio. Eu estou falando de remédios na ordem de R$700 a caixa, e normalmente a gente consome 3, 4 caixas por mês. Então, um tratamento quase impagável, mas tem essa possibilidade. No CAPS também tem, normalmente, aí eu já não sei dizer se no CAPS de Caratinga especificamente está tendo no momento, porque esse profissional é muito escasso, ele tem também o terapeuta ocupacional, né? Então, tem esse tratamento que é multidisciplinar. Em épocas de crise, de surto, a gente interna, né? Existem hospitais em Belo Horizonte, por exemplo, são hospitais gerais que têm todas as especialidades, inclusive psiquiatria, então não precisa necessariamente o hospital do Ipseng, dos professores. Ele é assim, ele tem todas as áreas e a psiquiatria é mais uma só, está lá dentro. E a gente tem hospitais psiquiátricos também, para citar referência. Tem o Galba Veloso, que é do SUS, é um hospital muito bom, e o Hospital Raul Soares também, que é do SUS, muito bom em Belo Horizonte. Então a gente tem o tratamento ambulatorial, o intermediário, que seria o CAPS, e o tratamento com internação, mas essa internação sempre é provisória. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Dr. Glauco. Eu que agradeço, das ordens. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa Saúde para você.